almas irmãs, muita paz, não a paz do mundo, mas a paz de nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus. Eis-nos aqui, dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Embora a doutrina espírita permeie todo o Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo, o 6, é destinado especialmente a nós que queremos penetrar na alma do Espiritismo, compreender a essência da doutrina espírita, internalizá-la em nós e aplicá-la em nossas vidas. A doutrina espírita, na sua feição de consolador prometido por Jesus, é portador, o Espiritismo, ou é portadora a doutrina espírita de bênçãos infinitas. Todo aquele que se permitir tocar, penetrar, influenciar e transformar-se ao influxo da doutrina espírita, vai experimentando ao longo dos dias, das semanas, dos anos, bênçãos infinitas. A vida com a doutrina espírita, que nos recorda o Cristo dos primeiros tempos, nos proporciona mais segurança, mais conforto, mais consolo, mais esperança, mais alegria. E o fardo e a vida se tornam mais leves, mais suaves, mais doces, em que pese as agruras e as amarguras da vida. Hoje vamos nos deter de maneira especial no número 6 do capítulo 6, recordando que a doutrina espírita é uma doutrina que nos propõe a educação da alma. O espírita vai aprendendo que a educação da alma é a alma da educação. É por esta razão que a doutrina espírita respeita todas as práticas religiosas que são dignas de respeitabilidade
A doutrina espírita respeita todas as práticas exteriores que sejam éticas, mas ela propõe o culto a Deus, o culto a Jesus, o culto à verdade, o culto ao amor, o culto ao bem, conduzindo o discípulo espírita, o aprendiz espírita, a uma internalização gradual, a um aprofundamento em torno dos princípios básicos da doutrina, que vão se tornando aos poucos os princípios básicos do espírita. É por esta razão que o espiritismo é, na sua essência mais profunda, uma doutrina de educação, recordando que educar é muito diferente de instruir. A instrução é realizada de fora para dentro e alcançamos a instrução com as experiências da vida, com os mestres, com as pessoas que nos possam auxiliar no conhecimento da verdade, mas a educação, ao invés de ser um fenômeno que se processa de fora para dentro, é algo que se realiza de dentro para fora. Todos nós concordamos, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, compreensível, sem esforço, que Deus impregnou-nos com os seus atributos. Jamais alcançaremos a condição do Pai, posto que só Ele é a perfeição absoluta, único. Mas nós, seus filhos, poderemos atingir a perfeição relativa, desenvolvendo, educando, aprimorando, elevando, sublimando, espiritualizando todos os nossos característicos. Trazemos em nós, em germen, a bondade, a misericórdia, o amor, o bem, a justiça, a caridade, a beleza, filhos de Deus, que somos todos nós. E a obra da educação consiste precisamente nisto: desenvolver, ampliar, estender, expandir, eclodir, educar todas estas possibilidades divinas. E com isto percebemos a excelência da doutrina espírita, o quão importante ela é
para aqueles que a buscam com sinceridade de coração, com sinceridade de propósitos. As perspectivas vão se modificando. Com a doutrina espírita, conquistamos um novo modo de pensar, um novo olhar, um novo modo de ouvir, de sentir, de falar, de viver. É claro que estamos falando de um processo gradual, lento, difícil, mas que vamos alcançando à medida em que nos decidimos pela evolução, pelo progresso, pela melhoria de nós mesmos. Vou me permitir a leitura do item 6, mais uma página de autoria do Espírito Verdade, que, em nome do Cristo, preside o advento da doutrina espírita. E o próprio Cristo, acima do Espírito Verdade, é aquele que preside em primeira mão o advento da doutrina. Vamos à leitura. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos, vós será talvez o mais resplandecente, e onde o mais desnudo
dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Como em todas as páginas, nesta também, um material extenso e profundo, tão profundo e extenso que em nosso estudo sempre objetivo não temos tempo para a tudo abordar. Mas diz aqui o Espírito, destacando alguns pontos: venho instruir. O espírita tem um compromisso com o estudo metódico, criterioso, sequenciado. Se alguém necessita, por 8 ou 9 anos, permanecer no ensino fundamental, por 3 anos no ensino médio, por 4 ou 5 ou 6 anos no ensino universitário, se após a conclusão do curso universitário necessita o interessado continuar estudando, fazendo graduações diversas, doutorado, mestrado, especialização numa área, noutra, mais cursos. Se compreendemos agora que estudar qualquer ciência é para sempre, é para toda a vida, como admitir que para o conhecimento da doutrina espírita, que nos conecta com a ciência universal, que nos traz o roteiro estruturador e libertador, definitivo para a alma, baste um mês de estudo, ou um semestre, ou
somente um ano. A doutrina espírita nos franqueia acesso a verdades profundas, imortais, definitivas. E considerando o estágio muito precário em que ainda nos encontramos no que tange à evolução na Terra, considerando a distância que medeia entre nós e o Cristo e outros Cristos, a distância entre nós e Deus, que jamais venceremos totalmente, como pensar que estaremos liberados do estudo após um certo período muito curto, muito superficial? Estudar sempre, porque quem estuda se estrutura, se capacita. Não é esta a condição para que nos candidatemos a certos cargos, a certas funções na vida profissional? Quando alguém procura uma empresa postulando uma vaga, não apresenta o seu currículo? Os experts do RH, dos recursos humanos, não vão examinar vários currículos e, dentre todos, escolher aquele que melhor se ajusta ao que a empresa necessita? Pois este raciocínio se aplica também no capítulo do espírito imortal, com uma diferença de que nós, com o conhecimento da doutrina espírita, não vamos competir com ninguém, não vamos rivalizar com ninguém. O propósito não é nos tornarmos melhores, superiores aos demais. Falando no singular, devo estudar para ser melhor do que sou. Devo estudar para saber mais do que sei. Devo estudar para me tornar mais estruturado do que sou, mais capacitado do que sou. Em matéria de evolução, o outro pode servir-nos de exemplo, de entrega, de dedicação, de perseverança, de empenho. Os bons exemplos são sempre bem-vindos, pois se tornam estimuladores, mas o espírito não concorre com outro espírito. O universo é infinito e há espaço para todos, há trabalho para todos, há capacidades para todos. Deus saberá aproveitar o concurso, o esforço, a boa vontade de todos os seus filhos, na condição evolutiva em que cada um se apresenta, sem que precisemos, na expressão humana, puxar o tapete do outro, sem que precisemos trair a ética para deixar o outro em segundo plano. No plano evolutivo, cada um
sabe de si, cada um cuida de si. Por esta razão, André Luiz escreve que nós somos os construtores dos nossos destinos. E o Espírito, nesta mensagem, nos diz: elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, a nossa fé necessita ser maior que a dor que afirmamos sentir. A nossa confiança há de ser maior que as dificuldades que atravessamos. O nosso otimismo, o nosso amor, a nossa bondade, a nossa misericórdia, a nossa caridade, o nosso empenho, a nossa perseverança hão de ser superiores a todas as lutas, a todas as dificuldades que, porventura, marquem a nossa trajetória na terra. Estamos sofrendo? Sim. Qual o tamanho do nosso sofrimento? Consideramo-lo grandioso? Pois tornemos a nossa fé ainda maior. É gigantesca a nossa aflição, pois tornemos a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa capacidade de trabalhar, de amar, de servir ainda maior. E com isto, nós, assim equipados, com uma fé robusta, com uma confiança robusta, com um otimismo firme e outras qualidades, nós enfrentamos e vencemos os desafios existenciais. Porque Deus não quer a nossa perda. A prova não chega para nos abater em caráter definitivo. Não. A prova é émulo, é estímulo, é impulso para a frente e para o alto. E toda vez que vencermos este ou aquele desafio, nós poderemos dizer, cheios de justa satisfação, fui o mais forte, fui o mais forte. Portanto, amigos e amigas, irmãs e irmãos, aqui presentes e conectados conosco, fixemo-nos hoje neste item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos trará imenso consolo, imenso conforto. Mas a página nos diz: os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Como vemos, não basta sofrer, não basta carregar o fardo, porque a dor não é obstáculo a que amemos, a que façamos o bem. Portanto, choremos, sim,
mas trabalhemos também, soframos, sim, mas sirvamos também, entreguemo-nos à obra do Cristo, à obra de Deus. Há muito por fazer. E se bem observarmos, veremos que há uma multidão de almas na terra que sofrem muito mais que nós e que tudo dariam para estarem no nosso lugar. Amados, prossigamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, para que a doutrina espírita, que recorda Jesus em plenitude, nos penetre, nos permeie, permaneça em nós, modificando as nossas perspectivas espirituais para sempre. Profunda gratidão, com votos de paz, daquela paz incomparável de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Gratidão.